Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, já peço aquela ajuda. Deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a plataforma a entregar o nosso conteúdo para mais gente. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais antigas e profundas da humanidade. Uma busca que, olha, atravessa milênios. Como é que a teologia, que é o estudo do divino, tenta explicar um ser como Deus? Ok, vamos começar direto no coração do problema. A grande barreira é essa aí. Como uma mente limitada, como a nossa, pode sequer começar a entender algo que, por definição, é ilimitado? É um paradoxo gigantesco e ele está bem no centro de toda a discussão teológica. E essa citação do Norman Geisler, ela resume o tamanho do desafio de um jeito perfeito, sabe? Não importa o quão sofisticadas sejam as nossas ideias, os nossos conceitos, eles são como se fossem copinhos tentando conter um oceano inteiro. A teologia, desde o começo, já parte do princípio que existe essa limitação. Então, como é que a teologia lida com esse desafio? A gente vai explorar essa jornada em algumas etapas. Primeiro, vamos falar sobre revelação. Depois a gente passa para os atributos e os nomes de Deus, e tudo isso vai nos levar até o grande mistério da Trindade. Vamos começar pela base de tudo. O argumento central da teologia é que não somos nós que, por conta própria, descobrimos Deus. O conhecimento só começa porque Deus mesmo toma a iniciativa de se revelar. Esse conceito aqui é fundamental. A revelação é como se fosse a ponte que cruza o abismo entre o que é finito e o que é infinito. É a premissa de que se a gente sabe qualquer coisa sobre Deus, é porque Ele mesmo se mostrou para nós. Agora, o que é realmente interessante é como a teologia divide essa revelação em dois tipos. De um lado, a gente tem a revelação geral, ela é universal, é olhar para o universo, para a natureza e perceber a marca de um Criador. Do outro lado, tem a revelação especial, que é bem mais específica, ela é focada na Bíblia e na pessoa de Cristo, revelando não apenas um Criador, mas um Redentor. Uma aponta para a existência de Deus, a outra para o caminho da salvação. Certo. Se Deus se revela, o que exatamente Ele revela sobre si mesmo? É aqui que a gente entra na análise do seu caráter, da sua natureza, que são conhecidos como os atributos divinos. E para organizar esse estudo, os teólogos criaram essas duas categorias. Os atributos incomunicáveis são aquelas características que pertencem somente a Deus, que fazem dele um ser totalmente outro, único. Pensa neles como aquilo que faz Deus ser Deus. Já os atributos comunicáveis são como um reflexo, qualidades que a gente consegue ver, mesmo que de forma imperfeita, na humanidade. E aqui a gente vê exemplos que ilustram essa diferença de forma brilhante. Coisas como ser eterno, estar além do tempo ou ser imutável que não muda são exclusivas de Deus. Por outro lado, qualidades como amor, bondade e justiça são características que Deus possui em perfeição e que nós, seres humanos, podemos espelhar, ainda que de forma bem limitada. Vamos aprofundar um pouquinho num desses atributos-chave, a aceidade. É um termo técnico, sei, mas a ideia por trás é ao mesmo tempo simples e absurdamente profunda. Pensa só, tudo que existe no universo depende de alguma outra coisa para existir, mas Deus não, Ele simplesmente é. Ele é a fonte da sua própria existência, o ponto de partida de toda a realidade. Ok, passamos das características para a identidade. Nas Escrituras, os nomes de Deus não são só etiquetas, sabe? Eles são revelações sobre a essência e o caráter daquele que os carrega. O primeiro nome que a gente encontra na Bíblia é Elohim. E o interessante é que é uma forma plural, o que para muitos teólogos já é um sinal, uma sugestão da majestade e da plenitude de poder de Deus. É o nome do Deus Criador, a força por trás de absolutamente tudo. E depois temos YHWH. Este não é um título como Elohim. É um nome pessoal, o nome de aliança de Deus. Era um nome tão reverenciado, tão sagrado que não era pronunciado. Então, enquanto Elohim fala de poder, YHWH fala de relacionamento, de um pacto. É o Deus que se relaciona com o seu povo. E a revelação continua através dos nomes compostos. Eles pegam o nome pactual, YHW, outro título como El, e adicionam uma característica baseada numa ação, num evento. Por exemplo, YHW Jira, o Senhor que provê, e YHW Rafa, o Senhor que cura. Cada um desses nomes é uma nova lição sobre quem Deus é e como ele age na história.
E tudo isso, toda essa construção, nos leva ao conceito mais desafiador e, ao mesmo tempo, central da teologia cristã. Se Deus é o Criador poderoso, Elohim, se Ele é o Deus de aliança, YHWH, e se Ele também se revela em Jesus e no Espírito Santo, como é que tudo isso se encaixa? A resposta da teologia é a Trindade. O que essa linha do tempo mostra, e isso é muito importante, é que a doutrina da Trindade não apareceu do nada. Foi um processo que levou séculos de debates intensos, de muita reflexão, de concílios, para conseguir articular com precisão o que as Escrituras revelavam. Desde Tertuliano, que foi quem cunhou a linguagem, até os grandes concílios de Nicéia e Constantinopla, a Igreja realmente lutou para encontrar as palavras certas para descrever um mistério tão profundo. E aqui está a definição formal. 3 pessoas distintas, cada uma delas sendo totalmente Deus, mas que, juntas, formam um único ser divino. É sem dúvida uma das ideias mais difíceis de visualizar e a própria teologia admite isso abertamente. Então, o ponto crucial é este aqui. A teologia defende que não se trata de uma contradição lógica, como dizer que 1 é igual a 3. A distinção é a chave de tudo. A unidade de Deus se refere à sua essência, o que Ele é. A triplicidade se refere às pessoas, quem Ele é. Portanto, é uma essência em 3 pessoas. É um mistério que ultrapassa a nossa compreensão, mas que, segundo a teologia, não viola a lógica. E assim a gente conclui a nossa análise de hoje. A teologia nos oferece uma estrutura, um mapa que foi construído ao longo de séculos de estudo da revelação divina. Ela nos dá categorias, nomes, doutrinas, mas, como se diz, o mapa não é o território. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Depois de toda essa análise intelectual, qual é o papel que a fé pessoal desempenha para, de fato, percorrer essa jornada de conhecimento? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado pela companhia hoje. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos vídeos e também de nos ouvir lá no Spotify. É só procurar por Teologia Limitada. Um grande abraço e até a próxima.